Quantas vezes você disse para você mesmo que você ia sentar e focar em fazer aquilo que você precisava fazer, mas depois de umas 50 olhadas no telefone, vários reels no Instagram, lá está você sem conseguir ter feito nada daquilo que você se propôs, porque você não conseguiu ter foco. E apesar de você ter visto várias diquinhas de coaching sobre produtividade por aí, nada disso parece funcionar. E isso acontece não é porque você tem má vontade, isso acontece porque ferraram o teu cérebro sem você perceber. E nesse vídeo aqui o meu objetivo não é só ser mais um videozinho para você pensar, opa, eu acho que eu vou aplicar isso e não consegui aplicar isso e voltar para a estaca zero. O meu grande objetivo aqui é que você entenda por que você não está tendo foco, entenda por que esse problema atingiu você sem você perceber e também consiga resolver isso de uma vez por todas, ou seja, seja mais consciente de como agir quando você não está tendo foco que você precisa ter. Porque a verdade é que se a gente não tiver foco para fazer aquilo que precisa ser feito, aí muito difícil a gente ver os resultados positivos de alguma coisa complexa acontecerem na nossa vida. Então o primeiro ponto é entender por que a gente perde o foco. Não é porque propositalmente a gente não quer ter atenção nas coisas, mas por que a gente não tem atenção? Por que a gente não consegue focar no estudo? Por que a gente não consegue focar num trabalho que vai trazer alguma coisa benéfica pra gente? E o grande problema de não conseguir ter foco é que a gente vive uma realidade com excessos de estímulos. Ou seja, a gente tem um monte de estímulos no Instagram, tem um monte de estímulos no TikTok com esses vídeos curtos, a gente tem um monte de estímulos dessas mensagens que ficam pipocando a todo momento. Então a gente tá conversando com alguém, de repente o celular tá tremendo na nossa mão e a gente vai olhar para a tela do telefone, e a gente também tem esses joguinhos que são estupidamente repetitivos e que fazem a gente continuar jogando eles cada vez mais. Então aqui, se a gente parar para olhar em termos psicológicos, a gente tem vários estímulos aqui que são projetados para tomar a nossa atenção, gerando alguma espécie de prazer imediato. Ou seja, o teu foco está sendo perdido porque existem essas estratégias do ambiente que acabam consumindo a tua atenção sem você perceber, e tudo foi projetado justamente para você não perceber. E por que isso acontece? Porque todos esses aplicativos, todas essas estruturas são projetadas para roubar a sua atenção. Se você for parar para pensar, a gente tem um monte de estímulos na TV, um monte de estímulos no telefone, e todos esses estímulos estão tentando pegar um pouquinho do nosso tempo, da nossa atenção, para direcionar a gente para alguma ação. Você não paga o Instagram, não paga o Facebook, não paga o YouTube, porque essas plataformas estão sendo pagas com a sua atenção. Porque quanto mais tempo você passa assistindo um vídeo, quanto mais tempo você passa ali naquela plataforma mexendo naqueles carrosséis e stories e o que é que seja, mais chance você tem de clicar em um anúncio que aparece. E esses anúncios, obviamente, tem empresas por trás pagando essas plataformas para que eles existam. Então aqui já fica claro que a tua atenção que está faltando para fazer alguma coisa que você precisa fazer, ela está indo justamente para essas plataformas que recebem como pagamento justamente a tua atenção. E claro que para poder atingir isso, há muita engenharia psicológica na estrutura de marketing dessas empresas. Ou seja, existem psicólogos como eu já te adianto que eu não sou um deles, porque eu não sou pago pelo Facebook ou Instagram para projetar nada, mas existem psicólogos como eu que estão trabalhando para ver como mantém mais as pessoas nessas plataformas, e isso acaba consumindo o tempo dessas pessoas, mas também gera algumas consequências por causa do mecanismo que eles utilizam. Então quando a gente pensa em uma plataforma como essa, a gente tem vários passos que seguem para poder roubar a nossa atenção. O primeiro passo é que nós, seres humanos, temos por instinto buscar alguma novidade, prestar mais atenção em uma novidade. Isso acontece, por exemplo, se você estiver andando na rua e você ouviu alguém gritando porque se acidentou, alguém caiu, pode ter certeza que vai ter muita gente que vai parar tudo e vai olhar curioso para ver o que aconteceu com aquela pessoa. Isso acontece porque o nosso cérebro ele é projetado a ficar alerta nas novidades. Se a gente for pensar lá na época em que a gente tinha que sobreviver no mato, qualquer barulhinho, qualquer ação diferente poderia ser um predador tentando atacar a gente. Então, obviamente que a nossa atenção ela é muito puxada pelas novidades, por aquilo que se mostra diferente. Quando a gente pensa em uma plataforma como o Instagram, que tem esses Reels, o que você mais vê são esses estímulos de novidades super rápidos que incentivam você a ficar naquele aplicativo, que impedem justamente você de sair daquele aplicativo porque você fica nesse ciclo vicioso de atenção. E isso ocorre porque quimicamente, quando você vê um conteúdo desses que atrai muito a sua atenção, a liberação de pequenas doses de serotonina e dopamina. Então uma novidade ela gera uma satisfação, essa satisfação gera uma motivação de continuar fazendo exatamente aquilo que acaba tomando o nosso tempo e tomando o nosso foco. E no passo 3 a gente tem justamente esse ciclo vicioso, onde um vídeo atrás do outro, que não é nada intuitivo a gente pausar, porque qualquer movimento que a gente faz, a gente vai para um outro vídeo que gera um novo estímulo, acaba mantendo a gente nessa plataforma. E ao manter a gente nessa plataforma, a gente vai acostumando o nosso cérebro a focar apenas nessas frações de tempo muito pequenas. Inclusive, isso foi alvo de uma pesquisa que rolou em 2023, onde eles testaram a atenção do ser humano e a atenção de um peixe dourado. A atenção do peixe dourado é de 9 segundos. A atenção do ser humano está em 8 segundos, ou seja, a gente está conseguindo focar menos
que um peixe dourado, que um peixe de aquário. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que é super importante para você recuperar o seu foco, é você precisa entender a mecânica da coisa. A gente não consegue resolver um problema se a gente não entende por que esse problema está ocorrendo. Então aqui a gente tem uma novidade, a gente tem um vídeo, a gente tem uma mensagem, a gente tem qualquer coisa que é muito atrativa pra gente. Isso vai gerar uma satisfação imediata, porque a novidade, jogar a nossa atenção naquela novidade, gera uma certa satisfação no nosso corpo. E como o nosso corpo está sempre buscando por prazer, ou seja, a gente está sempre tentando evitar a dor e sempre buscando por uma forma de prazer para se sentir mais confortável, isso acaba motivando a gente a dar continuidade nisso e a gente entra nesse ciclo vicioso aqui. E obviamente, fazer o trabalho que você precisa fazer, estudar para aquela prova que você precisa estudar, executar alguma tarefa mais complexa que você precisa executar, não vai ser campeã e sair na frente desses vídeos curtos e gerar mais satisfação para você. E obviamente você não vai ter energia e não vai conseguir focar nesse tipo de coisa. E se a gente não recupera a nossa capacidade de focar, ou seja, se a gente não começa a ganhar do peixe dourado novamente, recuperar a nossa atenção para poder estudar 1 hora, por exemplo, a gente vai perder muitas coisas na nossa vida. Porque o foco ajuda a gente a ter uma melhoria no nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Porque aquelas tarefas mais complexas, aqueles projetos que exigem várias etapas, eles vão exigir esse foco para que eles possam realmente ser executados. Então muitas coisas que vão trazer benefícios para a sua vida dependem desse foco. Esse foco também é super importante para a gente tomar decisões mais conscientes, porque quando a gente está distraído, a gente acaba entrando na fila errada, a gente acaba assinando alguma coisa que não deveria assinar, a gente acaba tomando alguma decisão, fazendo pix para alguém errado e pagando as consequências disso. E consequentemente, quando a gente tem mais foco, a gente está mais presente com aquelas pessoas que são realmente importantes para a gente. A gente melhora a nossa comunicação, a gente entende aquilo que o outro está falando e a gente acaba tendo relacionamentos mais saudáveis. Então, o foco que a gente vem perdendo para essas micro distrações é justamente a ferramenta essencial para que a gente possa melhorar várias áreas da nossa vida. E isso nos leva ao próximo ponto, que é como desferrar o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é viciado em prazer e ele tenta o máximo evitar dor. Então, se o nível de prazer for muito maior do que o de dor, a gente tende a escolher esse prazer. É por isso que em dia de chuva a pessoa deixa de ir na academia, porque ela percebe toda aquela dor que ela vai passar de ter que ir pela chuva, de ter que pegar o carro, de ter que ir no estacionamento, enfim, de ter que caminhar na chuva, levar um guarda-chuva. Tudo isso aí são simulações da dor que ela vai sentir. Então ela acaba ficando em casa, porque ela pode pedir um iFood e ver um filme, por exemplo, no Netflix. Então nós estamos sempre nessa balança de tentar evitar a dor e aumentar o máximo possível de experiências que gerem prazer pra gente. E aqui que a gente tem um grande problema relacionado ao nosso foco, porque, por exemplo, ler um livro vai ser menos prazeroso que ver um vídeo curto ou jogar um Candy Crush. Fazer um estudo provavelmente vai ser menos prazeroso que simplesmente gastar um monte de tempo assistindo um seriado. Mas o ponto mais importante que você precisa gravar é este aqui, porque o prazer, ele é relativo àquilo que está disponível na nossa vida. Vamos supor que você estivesse num presídio. Vamos supor que você estivesse preso na solitária e só deram aquele livro que você precisaria ler para passar na prova que você precisa fazer. Obviamente, aquilo ali vai ser mais interessante do que você simplesmente ficar parado, ficar no ócio, ficar olhando para a parede, por exemplo. Então aqui fica claro que dependendo da situação, o prazer pode vir daquilo que não gerava prazer em uma outra situação. Ou seja, aquilo que é mais estimulante sempre vai ganhar a sua atenção. Então uma forma da gente conseguir restabelecer o nosso foco e executar aquilo que precisa ser feito é retirar do meio do caminho aquelas coisas que podem ser mais atrativas para o nosso cérebro em busca desse prazer. Ou seja, você tem toda a capacidade de controlar o seu ambiente e estruturar isso para que aquela tarefa que você precisa fazer alcance um ranking de ser prazerosa. E a partir do momento que você tem mais prazer vindo daquilo ali, aí sim você vai conseguir focar muito mais tempo. Então o primeiro passo aqui é você identificar aqueles gatilhos de prazer aí na sua rotina. Pode ser ficar gastando um monte de tempo aí no Instagram, pulando de um vídeo para o outro. Pode ser algum joguinho desses intermináveis no teu telefone que sempre repete e manda notificação para você voltar a jogar de novo. Pode ser algum podcast desses que você escute, pode ser música, pode ser qualquer coisa que te gera bastante prazer e que você se vê executando naqueles momentos que você deveria estar executando alguma coisa mais importante para você. A partir disso, nós vamos para a segunda etapa, que é identificar o que você precisa fazer. Você precisa treinar, você está precisando estudar, você precisa fazer comida, qual o projeto que você realmente quer executar? Por exemplo, eu tinha como projeto soltar mais vídeos como esse aqui no YouTube. Então, esse era um projeto de muita importância para mim, que eu identifiquei que era importante, que eu precisava fazer. E identificando aquilo que você precisa fazer e aquilo que normalmente te distrai, você vai estabelecer alguns horários aí na sua rotina que remova esses estímulos que são mais prazerosos e coloque apenas aqueles objetivos que você precisa fazer na sua frente. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no meu escritório e eu não estou com o meu telefone por perto, não estou com nada que possa ficar bipando, trazendo alguma mensagem ou nada do tipo. Então isso facilita com que eu foque
foque naquilo que eu preciso fazer. Porque se eu não focar naquilo que eu preciso fazer, eu não vou ter mais nada atrativo para fazer nesse ambiente que eu estou nesse momento. Então o teu foco depende muito mais de organização do ambiente, identificar esses gatilhos que acabam distraindo você e agindo de forma consciente com essas ações que você realmente precisa executar. Claro que se você estiver nesse ambiente aí, você está sentindo, poxa, eu tinha que escrever um texto e eu não estou conseguindo escrever o texto do meu TCC. Obviamente que você não vai pegar o celular para compensar esse tempo, porque aí você não vai voltar a escrever esse texto. Você vai simplesmente lidar com o tédio. Porque o tédio, ele acaba sendo, obviamente, mais tedioso do que executar as nossas tarefas. Então, se você só tem como opção fazer aquilo que você precisa fazer, você vai conseguir focar. E esse tipo de estratégia que eu estou te passando são estratégias conscientes que a gente tem para poder lidar com a nossa mente. Mas, obviamente, que a gente só consegue identificar isso, só consegue notar que a gente tem toda essa capacidade de manipular as nossas vontades a partir do momento que a gente conhece mais como o nosso cérebro funciona. E se você quiser aprender mais sobre como sua mente funciona, como seu corpo funciona e como você pode viver uma vida sem sofrimento emocional, sem ser sabotado por esse piloto automático que a gente normalmente vive, dá uma conferida no link que eu deixei aqui na descrição. Porque lá na comunidade de espertos a gente faz justamente isso. A gente aprende a identificar aquilo que não está certo, por que essas coisas estão acontecendo e como a gente pode agir para conscientemente ter uma vida muito melhor e que faça sentido pra gente. E a gente se vê em outros vídeos aqui do canal, ou quem sabe lá dentro da comunidade de espertos, sendo mais consciente com a sua vida